Quando a gente vê um texto bíblico, precisa atentar bastante para o seu contexto, porque uma palavra empregada pode mudar de significado. A gente observa, por exemplo, na palavra bastante conhecida, Elohim. Alguém vai dizer assim: Elohim se refere a Deus, Deus com D maiúsculo. Eu chamo a atenção que na língua hebraica nós não temos, por exemplo, estou destacando estes versículos, não temos nenhuma indicação de que haja uma letra maiúscula nem minúscula. Observe que é chamado de forma quadrática porque cada uma das consoantes cabe dentro de um quadrado. Mas não existe, como eu disse agora há pouco, letra maiúscula. Então, quando a gente diz que, neste caso aqui, Elohim é Deus e é com D maiúsculo, a gente não vai encontrar Elohim aqui, indicando Deus com D maiúsculo, o nome próprio, portanto. A gente precisa fitar os olhos no texto bíblico, ter esta ciência e entender que toda tradução é, na verdade, uma interpretação. Se você parar e logo dizer de uma maneira afoita de que é Deus com D maiúsculo, você vai incorrer num erro grosseiro. Veja bem, Elohim está naturalmente no plural. Acontece que pode significar, em alguns momentos, deuses, seres divinos, deuses, com D minúsculo. Pode ser Deus realmente, numa referência ao eterno, mas tudo, repito, vai depender do contexto. Nesse caso, como seria errado traduzir Elohim com D maiúsculo, indicando o nome próprio? Por causa de quê? A expressão aqui no hebraico é vejo, conforme a nossa tradução, a proposta, um Deus que vem subindo de dentro da terra. Ora, a pergunta é Elohim que está subindo de dentro da terra? Se for Elohim no sentido a Deus com D maiúsculo, numa referência ao eterno, não faz sentido. Por que não faz sentido? Ora, dentro da concepção do mundo da época, havia, digamos assim, a parte superior, esse plano superior onde Deus ou a divindade habitava, correto? Havia esse plano físico, onde nós vivemos, nós, seres mortais, vivemos neste plano terreno. Havia, é só você tentar imaginar mentalmente, havia dois pilares, porque os pilares sustentavam a terra. E havia, entre esses dois pilares, um local que é chamado de Sheol, o mundo dos mortos. Esta era a concepção da época, a concepção oriental daquele tempo. Logo, se espera que Deus não venha subir, e sim descer. Porque se fosse realmente Deus, numa referência ao eterno, ele não subiria jamais, ele desceria, porque a sua morada é num plano superior. Vocês perceberam
como seria incoerente traduzir o mesmo termo Elohim por Deus, com D maiúsculo, não faz sentido. Por isso, esta versão adotou a seguinte forma: vejo um Deus, olha só aqui, estou destacando, um Deus que vem subindo de dentro da terra. Há uma narrativa. E por que colocou aqui a opção Deus no singular? Da mesma forma como você, mesmo sabedor de que a terminação M, esse Hirik, esse pontinho aqui embaixo, seguido do Yod, com esse M final, o Mem Sofit, esse im, indica o quê? A forma plural. Mesmo sabedor disto, quando você entende e subentende dentro do texto que é uma referência ao eterno, você aplica e traduz como nome próprio, coloca Deus com D maiúsculo. Mas você sabe e você está vendo que é um termo plural, ou uma palavra plural. Pois bem, esse tradutor aqui entendeu que não se referia ao eterno, ao Criador de todas as coisas, mas a um Deus. E ele então traduz com D minúsculo. Esse um aqui, vou dizer assim, na tradução faz todo sentido, porque subentende que é um Deus, não o Deus com D minúsculo. E como é que você sabe disso? Ora, porque se fosse aqui na frente tivesse um artigo definido, aí já diria o Deus, uma referência à divindade, estaria definindo a divindade como tal. Mas aqui inexiste o artigo na língua hebraica. Desta forma, subentende que é um Deus, e foi muito bem traduzido como um Deus aqui, ó. Um Deus, com D minúsculo. Pode ter outros sentidos e outras traduções, como eu disse, vai fazer de acordo com a sua interpretação, de acordo com quem está ali traduzindo. Esta expressão Elohim, sabedor de que é plural, já foi traduzida por alguns como deuses. Os deuses que sobem. Se o tradutor colocar aqui, vejo, aqui está, vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra, né? Mas se partindo do princípio que aqui é plural, ele vai fazer uma concordância. Vejo deuses que sobem. Ele está errado? Não, é uma possibilidade. Porque aqui está no plural. Ainda assim, ele vai manter deuses, logicamente, com D minúsculo. Vejo deuses que sobem. Sendo que vejo deuses que sobem também foge da realidade. Porque espera-se que, que a divindade ou as divindades, isto é, os deuses, estejam aonde? No plano superior, no plano celestial. Ainda assim, você vê que não faz sentido, não bate uma coisa com a outra. Vamos prosseguir? Existem pessoas que vai traduzir aqui, vejo um Deus que sobe, que nem este aqui, ou vejo deuses que sobem, mas pode ter a ideia aqui, Elohim, de ser espíritos. Vejo espíritos que sobem.
Pode ser espíritos que sobem, considerando que está no plural? Sim, pode ser. Então, existem pelo menos três possibilidades. Ser traduzido essa expressão, vejo deuses que sobem, com D minúsculo, vejo um Deus que sobe, também com Deus minúsculo, conforme aparece aqui, ou ainda vejo espírito que sobe. Aqui o contexto ele vai logo mudar para indicar referência a uma entidade em específico com a qual Saul fala. Então eu quero chamar a atenção para o seguinte: toda vez que aparece Elohim, automaticamente vai se referir a Deus? Não. Eu digo, nananina não. Pode ter outros significados. E quem é que vai determinar o sentido do termo aplicado pelo autor? Ora, o próprio autor, mediante o texto. Quem determina não é necessariamente o tradutor. O tradutor, ele se depara com um vocábulo como este e precisa fazer a sua interpretação. Depois que ele interpreta, aí ele traduz para a língua nativa, ou no nosso caso, a língua vernácula, numa referência à língua portuguesa. Agora, basicamente, nenhum tradutor vai traduzir jamais aqui com o nome próprio de Deus, com D maiúsculo, portanto. Estou chamando essa atenção porque, às vezes, a pessoa ela é muito crítica com a tradução alheia, mas ignora vários aspectos gramaticais, linguísticos, sem falar desse abismo histórico, cultural, religioso, entre outros tantos existentes em relação a nós, leitores do século XXI. Isto faz com que a gente tenha uma postura de humildade, mantendo a nossa mente reverente, mas com os pés no chão. A gente precisa ter, além da humildade, sensatez para ler, entender, interpretar, por sua vez, fazer uma aplicação plausível. E é esta a proposta do cantinho teológico. Fazer algumas provocações para que você venha lidar cada vez melhor e mais de perto com o próprio texto no original. Que seja o seu intuito, pois é o desejo do meu coração.